Boa tarde, meus queridos. Hoje é dia 22 de março de 2021. Nós iniciamos ontem, no quinto domingo da Quaresma, a Semana das Dores, assim que nós chamamos pela tradição, Semana das Dores. Pela liturgia, já nessa semana, se pode cantar todos os cantos próprios da Semana Santa, todos os cantos próprios da Paixão. Enfim, é preciso já estar em clima de Semana Santa, nessa semana. E um tema que vem à tona quando nós falamos de Semana Santa é o sacramento da confissão, não é verdade? Nós temos como mandamento da igreja confessar ao menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. É claro que confissão uma vez ao ano apenas é muito pouco, mas é o mínimo que a igreja pede aos seus filhos, não é verdade? Então, eu quero falar um pouco sobre o sacramento da confissão ao longo das próximas semanas, começando pelo dia de hoje. Veja, a primeira pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: por que confessar a um sacerdote, a um padre, e não direto para Deus? É uma pergunta recorrente, uma pergunta cujo sentimento que a motiva são os mais variados, né? Sentimento de vergonha, ignorância, soberba, não é, orgulho, influência de viés protestante, enfim, vários tipos de causas para esse tipo de pergunta são possíveis. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um sacramento. Veja, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mediador entre a humanidade e Deus. Ele é o mediador. E essa mediação de Jesus Cristo, ela se realiza, né? Ela começou a sua realização pela encarnação. Então Deus veio se fazer homem, pessoa divina que se encarnou e nos salva. É um homem de carne e osso. Você precisa entender isso. O mediador entre Deus e os homens é um mediador de carne e osso. Deus é eterno e puro espírito. Mas esse Deus puro espírito se fez carne para mediar a humanidade com Deus. Então, se eu não fizer a experiência da mediação carnal, mediação humana, entendeu? A humanidade de Cristo é mediação. Se eu não fizer uma experiência de mediação humana, eu estou recusando o meio pretendido por Deus para mediar as suas graças, para mediar a salvação. Então vamos pegar, por exemplo, um sacramento que ninguém contesta. Esse ninguém contesta, que é o batismo. O batismo é um sacramento pelo qual a pessoa faz experiência de mediação para receber salvação. Então, nenhuma igreja cristã contesta que os efeitos do batismo não ocorrem se não houver uma imersão na água. Eu tenho que sentir a água no meu corpo, tocar em mim, eu preciso sentir o corpo lavado pela água, para que aquilo que eu sinto
no corpo ocorra na alma. A alma ela é purificada, ela é redimida, ela é salva pela mediação de Jesus Cristo através da água do batismo. Alguém poderia dizer, mas eu preciso me batizar, eu não posso pedir a salvação diretamente a Deus? Bom, você pode pedir diretamente a Deus a salvação. A pergunta é, qual garantia você tem de que você a recebeu? Pedir direto a Deus é uma coisa. Ter a certeza em mim de que eu recebi é outra. Eu tenho a certeza de que eu recebi a salvação porque Ele prometeu atrelar a salvação ao batismo. Então, quando eu passo pelo batismo, eu faço uma experiência de mediação. O batismo media a salvação a mim. Comunica essa salvação a mim. Pois bem, todas as graças salvadoras dadas por Jesus precisam passar pela mesma experiência, passam pela mesma experiência de mediação. Você pode pedir perdão diretamente a Deus? Pode. A pergunta é, qual a garantia que você tem de que você recebeu esse perdão? Aqui por uma fé subjetiva, meramente intelectual? Não, Deus nosso Senhor, em Jesus Cristo, instituiu o perdão que é dado assim, abundantemente, gratuitamente, por Deus em Jesus Cristo, num meio muito específico, que é o perdão comunicado aos sucessores de Cristo. Onde isso está escrito? No capítulo 20 de São João. Quando Jesus ressuscitado entra no cenáculo, sopra sobre os apóstolos e diz, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês reterem, eles serão retidos. Depois lá na carta de São Tiago, no capítulo 5, diz que quando houvesse um enfermo na comunidade, que se chamasse os presbíteros para ungir, e que se eles tivessem algum pecado, esse pecado seria perdoado. Então, desde o princípio da igreja, o perdão está atrelado à experiência de mediação, porque é um modo de continuar a encarnação na história, entende? Cristo se encarnou para nós tocarmos, para nós escutarmos, para nós pegarmos. Isso é encarnação. Cristo está encarnado. Se ao fazer uma experiência com Deus, nós prescindirmos da experiência de mediação encarnada, mediação dos sentidos, nós estamos nos recusando a fazer parte do mistério da encarnação que Deus escolheu. Entende? Então, o sacerdócio ordenado, ele foi instituído por Jesus Cristo e deixado a nós para nós fazermos a experiência de mediação. Então, Deus já deu perdão a nós quando Cristo Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário. É só ir buscar o perdão, vá buscar. É de graça. Se há um arrependimento e um propósito sincero, basta ir ao sacerdote buscar esse perdão. Agora, nem isso as pessoas querem. Geralmente o que está por trás dessa recusa de confessar-se? Primeiro, a velha desculpa esfarrapada de que o sacerdote é tão pecador, é um homem tão pecador quanto eu. Olha, me desculpe, eu não posso falar pelos outros sacerdotes, eu só posso falar por mim. Eu, Padre Douglas, eu não sou tão pecador quanto você. Eu sou mais pecador do que você. Eu tenho certeza disso. Acontece, meu querido, que eu não te absolvo com os meus merecimentos. Eu te absolvo pelo ministério da igreja, pelo poder de Cristo. Eu não tenho poder nenhum para perdoar pecados. É o sacerdócio de Cristo em mim que te perdoa. Tá? Para início de conversa. Segunda coisa, a carta aos Hebreus, no capítulo 5, diz que há um mistério nisso também. O sacerdote, ele media
perfeitamente esse perdão, porque ele mesmo está repleto de fraquezas. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Então alguns pensam, não vou confessar para o padre, o que ele vai pensar de mim? Meu filho, ele não está ali, o sacerdote não está ali para pensar ou deixar de pensar alguma coisa de você. Ele está ali para verificar se você está arrependido. E uma vez que você demonstra arrependimento, ele te absolve. Ele absolve os teus pecados. Acabou. Ele não está ali para pensar ou ficar pensando nada ao seu respeito. Tá? Terceira coisa. Essa é uma ideia de julgamento por parte do sacerdote que os fiéis criam. Como se o próprio sacerdote também não fosse um fiel que precisa se confessar. Eu acho que alguns não sabem disso, né? Mas ninguém nasce sabendo, então é bom avisar. Santo Agostinho dizia assim: para vós sou pastor, mas convosco sou ovelha. A primeira é causa de temor e a segunda é causa de consolo. Então o povo olha para nós padres assim, só como quem olha para o pastor, mas não se esqueça que o padre também é uma ovelha, viu? Você não sabe que o padre também precisa se confessar com outro padre, com outro sacerdote? Sabia disso não? Você acha que se eu der absolvição no espelho ela bate e volta para mim? É claro que não. Eu também preciso me confessar, eu preciso me arrepender, pedir perdão dos meus pecados. Então, não pense você que eu e os demais sacerdotes não sabemos o que é a experiência de ter de se humilhar, porque todos nós temos de nos humilhar para receber perdão. Todos nós, unanimemente. Uma outra coisa, Cristo Jesus alcançou para nós o perdão que está lá nas mãos do sacerdote, não é? Para nós recebermos. E um preço altíssimo foi pago, sabe? Eu não vou precisar morrer pelos meus pecados, derramar meu sangue pelos meus pecados, até porque se eu fizesse isso, meu sangue não cobriria os meus próprios pecados. Cristo Jesus foi lá e pagou um preço impagável. E aí eu te pergunto, eu e você que precisaríamos pagar um preço que não podíamos e não podemos pagar, a única coisa que nós precisamos fazer é ir lá, nos humilhar diante de um sacerdote e receber a absolvição. E aí eu te pergunto, nem isso você é capaz de pagar? O preço da vergonha, porque alguns alegam que sentem vergonha. Nossa, mas passar 5 minutos, nem 5 minutos não dá uma confissão bem feita. 2 minutos de vergonha são um preço tão alto assim para você pagar? Quando Cristo pagou um preço muito maior. Nós merecíamos o inferno, meu querido. Nós merecíamos o inferno e Jesus nos tirou de lá, morrendo por nós. Para quem merecia o inferno, 2 minutos de vergonha, de humilhação, são um preço muito alto para você? Então você ainda não entendeu quão caro foi o preço pago por nós. Quando você entender isso, você vai entender que 2 minutos, 3 minutos de vergonha são o mínimo que nós poderíamos pagar. Quando a gente se furta de procurar um sacerdote para confessar, é realmente uma soberba de querer passar por cima do meio eleito por Deus. Deus quer dar a nós as suas graças por mediações. A mediação de Jesus Cristo. Quem não faz a experiência de mediação, não faz experiência cristã. Então, se para sermos salvos no batismo houve uma mediação, ninguém pode se batizar a si mesmo. É preciso que um outro me batize e me receba na igreja pelo batismo. E também o perdão dos outros pecados. É preciso que alguém me conceda esse perdão.
como na mesa do Senhor, né? Ninguém toma para si aquele alimento, preciso receber a carne e o sangue do Senhor. Veja, esse é o princípio dos sacramentos. Fazer a experiência da mediação. Tá certo? Quantas coisas eu teria a dizer, não é verdade? Mas por hora é isso. Tá? Então procure fazer um bom exame de consciência, procurar uma boa confissão ao longo desses dias que antecedem a Páscoa do Senhor. Na semana que vem a gente continua falando um pouco mais sobre o sacramento da penitência. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.